Olá, amores! No vídeo de hoje vou falar das operações com números inteiros da parte 2, tá? Nesse vídeo a gente vai falar de potenciação e radiciação, certo? Inicialmente, gente, assim como eu fiz nos vídeos anteriores, quando falei da adição, subtração, multiplicação, né? Para falar da potenciação, eu vou classificar ela em grupos, né? Então, vou falar da potenciação de base zero, da potenciação de base negativa e da potenciação de base positiva, tá? Então, classifiquei em 3 grupos aí para ficar mais fácil de organizar, tá? Primeiro de tudo, o que é que a gente precisa entender? O conceito de potenciação. O que é a potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando eu falo da potenciação, né, eu estou falando de uma multiplicação de fatores iguais e a gente precisa também conhecer, né, o nome dos elementos que constituem essa potenciação, né? Então, quem é que é a base, o que é o expoente, o que é que isso significa. Por exemplo, a base é o valor que se repete, são esses fatores aí iguais que vão se repetir. E o que é o expoente para a Ju? O expoente indica quantas vezes esta base vai se repetir, certo? Então, é isso que o expoente indica. Tá? A potenciação, né? Então, esse momento agora, né? No início agora do 7º ano de números inteiros, nós vamos falar de potenciação com número inteiro na base, né? Ou seja, a base pode ser negativa, pode ser positiva ou pode ser zero, né? Não vai ser decimal, nem vai ser fração, tá? E número natural no expoente. O que é que significa número natural no expoente? Significa que no expoente só vou ter números positivos ou o zero, beleza? Então, a primeira classificação é quando a base é zero, né? Então, eu vou analisar aqui primeiro quando a base é zero e o expoente diferente de zero. Gente, toda vez que a base é zero, o resultado dá o próprio zero. Porque, né, quando eu faço 0 elevado a 1, estou falando que é o zero uma única vez. Relembrando aqui os nomes, né, dos elementos. Base 0, ó, expoente 1. Então, a base é o que está embaixo, é o que se repete. E o expoente é a quantidade de vezes que esse elemento se repete, tá? 0 ao quadrado. O que é que indica 0 ao quadrado? É a mesma coisa, né? Base 0 é o número que se repete. Expoente 2 significa que se repete 2 vezes. Lembrando que 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Né? Então, nesse caso, vai dar sempre 0. Beleza? Vamos agora para quando a base é positiva. Gente, quando a base é positiva, vai se manter aquele conceito que vocês já conhecem, aquilo que vocês já estudaram, certo? Para a Ju, eu não lembro. Lembra, sim, né? O que acontece nessa potenciação? Base positiva, né? Então, isso indica que a base é a quantidade de vezes que o número vai se repetir e a base é o número que vai se repetir e o expoente é a quantidade de vezes. Quando eu falo, então, de mais 8 elevado a 1, significa que este valor mais 8 vai se repetir apenas uma vez, tá? Lembrando, então, e é importante observar, toda vez que o expoente é 1, ele indica o próprio valor da base, né? Então, todo número pode ser escrito como uma potência. O número 8, por exemplo, ele pode ser escrito como uma potência 8 elevado a 1, certo? Fica clara essa ideia? Então, toda vez que eu tenho um número que não aparece o expoente, significa que o expoente dele é 1, porque indica uma vez aquele valor, tá? Observe esse caso aqui, mais 2 elevado ao cubo. Então, se é mais 2 elevado ao cubo, é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, 3 vezes. Para Ju, se eu não colocar o sinal de mais, não tem problema, nós já sabemos disso. O valor, quando ele é positivo, não existe problema algum se eu não coloco o sinal de mais, certo? Então, se eu não coloco o sinal de mais, se eu não coloco parênteses, quando ele é positivo, não tem problema nenhum, certo? Vai sempre indicar a base positiva e é só fazer o valor vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que indica no expoente. Já quando a base é negativa, para Ju, o que vai acontecer de diferente aí? Gente, na verdade aqui é só você seguir o conceito da potenciação e estar atento a alguns detalhes que a gente vai ver mais pra frente, certo? Como assim esse conceito da potenciação? O que é potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando a base é negativa, o que acontece quando a base é negativa? Você vai obedecer este mesmo conceito, mas lembrando aí, né, que essa base ela vai ser negativa e precisa respeitar a regra dos sinais que a gente já viu lá para multiplicação e divisão, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, menos 5 elevado a 1. Eu estou dizendo que é o menos 5 uma única vez, então o resultado vai ser o próprio menos 5. Já se for menos 6 elevado ao quadrado. O que vai acontecer com menos 6 ao quadrado? Observa, o expoente é 2, está elevado ao quadrado. Significa que esse valor acontece 2 vezes. Então, é menos 6 2 vezes. Menos 6 vezes menos 6.
E aí, menos 6 vezes menos 6, que resulta em mais 36. Para Ju, por que ficou positivo? Porque já vimos que na multiplicação, né, assim como acontece na divisão, sinais iguais resultam em valor positivo. Para Ju vai ser sempre dessa forma, eu vou ter que sempre lembrar do conceito de potenciação e ir desenvolvendo, né, a depender da quantidade de vezes que esse número apareça. Não necessariamente. A gente tem uma regrinha que formaliza isso. Que regrinha é essa? Se vocês observarem aqui, né, existe uma relação aqui no que está acontecendo. Talvez não dá para ver tão claramente porque eu só tenho 2 exemplos. Mas observa aqui, ó. O expoente foi ímpar. Então, se o expoente foi ímpar, eu vou ter o sinal negativo uma vez, ou 3 vezes, ou 5 vezes. E se você for analisar aquela regra dos sinais, né, de que sinais iguais, resultado positivo, e sinais diferentes, resultado negativo, quando você tiver esses sinais, né, em quantidades ímpares, ele vai dar sempre negativo, tá? E quando ele for em quantidade pares, ele vai dar sempre positivo. Para Ju, eu não entendi o porquê. Porque veja bem, ó, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Então aqui menos com menos dá mais. Se fosse ao cubo, você ia ter que multiplicar isso por menos 6 de novo. Então, nesse final aqui ia ficar um positivo com um negativo, que ia dar negativo novamente. Não entendi ainda, vamos formalizar. O que é que eu tenho para dizer para vocês, né, como forma de ajudar nessa relação da potenciação? Toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o sinal do resultado será sempre negativo. Toda vez que a base for negativa e o expoente for par, o sinal do resultado vai ser sempre positivo. Para ajudar o cálculo da potência, como é que eu faço? Você pode fazer o cálculo do módulo, ignorando o sinal. Então, aqui você faz o módulo, né, de 6, de menos 6 no caso, que é 6. Então, 6 ao quadrado, que dá 36. Né? E o resultado do sinal você vai analisar pelo expoente. Olha, expoente par, positivo. Expoente ímpar, negativo. Certo? Aqui está o conceito formalizado do que eu disse. Quando a base é um número inteiro negativo e o expoente é um número ímpar, o sinal do resultado é negativo. E o seu módulo é obtido fazendo a potenciação do módulo da base. O que é a potenciação do módulo da base? É calculando a base com o expoente e ignorando o sinal, certo? Quando o expoente é um número par, o sinal do resultado é positivo. E seu módulo é obtido fazendo a base da potenciação do módulo da base, certo? Então, é basicamente a mesma coisa, só que quando é par é positivo, quando é ímpar é negativo. E isso aqui, gente, só para base negativa. Para Ju, mas eu vi em um livro que isso está escrito de outra forma, não está escrito com essas palavras. Vamos ver no próximo slide que eu fiz um resumo aí, escrevendo de 2 formas um pouco dessas regrinhas. Olha lá, resumindo. Quando a base é positiva, o que é que você pode lembrar? Que nada muda. É aquilo que vocês já aprenderam da potenciação, do conceito, né? A base indica o número que vai se repetir e o expoente a quantidade de vezes que aquele número se repete. Então, base positiva joga duro nesse conceito que vocês já conhecem. Mas quando a base é negativa, o que é que eu vou analisar? Olha, base negativa eu vou analisar. O meu expoente, ele é par ou ele é ímpar? E aí, se ele for par, o resultado vai ser positivo. Se ele for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, se ele for par, né, ou se ele for ímpar, a gente vai analisar. Par, ele é positivo. E ímpar, ele é negativo. Beleza? Então, isso é um resuminho do que eu acabei de falar ali. Mas em alguns livros você vai encontrar essa forma, essa regrinha aqui, né, escrita de outro jeito. Escrita dizendo assim, olha, independente da base. Por que independente da base? Ele não separa entre positivo e negativo. Ele fala, olha, independente da base, se é par, é sempre positivo. Porque quando é positiva, né, a base já dá positivo do mesmo jeito. E quando é negativo, expoente par também vai dar positivo. Mas ele diz que quando é ímpar, a gente mantém o sinal da base, né? Que no caso, se a base for positiva, mantém positiva. Se for negativa, mantém negativa. Então, você pode se basear em qualquer uma das 2 regrinhas, né? Porque é a mesma relação, na verdade, só que escrita de formas diferentes, certo? Então, veja o que é que você mais se adapta, o que é que você entende melhor. Vamos ver os exemplos para ver se isso fica mais claro. Olha aqui, ó. 2 ao cubo, né? O exemplo que a gente fez anteriormente, inclusive. Já era positivo, então manteve positivo mesmo. 2 ao cubo dá 8, né? Então ficou mais 8. Ou se você analisar por essa regra, olha, expoente ímpar mantém o sinal da base, que já era positivo, mantive e ficou positivo. Aqui agora, menos 10 elevado à quinta potência. A base é negativa, o expoente é ímpar, então meu resultado é negativo. Para Ju, como é que eu faço o cálculo? O cálculo aí é 10 à quinta, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Mas lembrando que
potências de base 10, o expoente indica a quantidade de zeros, certo? Então, aqui se o expoente é 5, significa que tem 5 zeros. Beleza? Aqui, menos 4 elevado à quarta. Então, olha bem, a base é negativa, mas o meu expoente ele é par. Então, o meu resultado ele tem que ser positivo. Como é que eu chego nesse resultado 256? Você vai fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes, porque o expoente é 4. Ou se você analisar por essa regrinha aqui, né? Expoente par é sempre positivo, nem precisa ficar analisando se é positivo ou não, tá? Então, aqui tem outros exemplos, né? Uma observação importante, todo número elevado a zero sempre resulta em 1, tá? Porque isso, né? Isso, inclusive, decorre da propriedade de potência. Todo valor elevado a zero sempre dá 1. Posso fazer um videozinho depois explicando a justificativa, né? Então, expoente ímpar, ó, resultado negativo, porque a base foi negativa. Expoente ímpar aqui, ó, 1, gente, 1 é muito fácil, né? Não vai precisar fazer, não tem muito cálculo para fazer. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1, tá? Então, o resultado menos 1 aqui. Por que menos 1, né? Porque base negativa mantém, tá? E aqui, expoente par, resultado positivo, beleza? Vamos para uma observação importantíssima e crucial nesse conteúdo. Gente, menos 3 ao quadrado dentro do parênteses é diferente de menos 3 ao quadrado fora do parênteses. Para Ju, qual é a diferença? Primeira leitura. Isso aqui representa o valor menos 3 elevado ao quadrado. E isso aqui representa o oposto de 3 ao quadrado. Como assim? Deixa eu escrever aqui na minha tela para poder ajudar um pouco mais aí nessa ideia, tá? Vamos lá. O que é menos 3 ao quadrado? Esse menos 3 ao quadrado que aparece aqui do primeiro lado, ele representa a mesma coisa que menos 3 vezes, eita, parênteses errado, vezes menos 3. E quando eu faço menos 3 vezes menos 3, isso dá mais 9. Porque menos com menos mais, ou a gente já viu também, a base ela é negativa. Então, aqui neste caso, a base é negativa. A base é o menos 3. E aí, né, o resultado ele fica positivo. Já o que acontece aqui do lado de cá, gente, a base ela não é negativa. E como é que eu sei que a base não é negativa aqui? Porque não há parênteses. O parênteses é como se ele abraçasse o número. Então, aqui neste exemplo, é como se esse parênteses abraçasse o menos 3 e estivesse dizendo que quem está elevado ao quadrado é o menos 3. E aqui não. Aqui não tem parênteses, não tem ninguém abraçando ninguém. Aqui quem está ao quadrado é o 3 puro. Essa expressão, inclusive, menos 3 ao quadrado, ela pode ser escrita também como menos mais 3, mais 3 ao quadrado, certo? E isso indica a mesma coisa, ó, o menos está fora, que está indicando o oposto, eu vou manter esse menos lá fora, e isso indica a mesma coisa que eu fazer 3 vezes 3, né, que é 3 ao quadrado. E aí, em seguida, como 3 vezes 3 é 9, isso resulta em o oposto de 9, que é menos 9. Beleza? Se você não entendeu esse cuidado aí, coloca aí no comentário, #cuidado, não entendi. E aí a gente vai ver se consegue ajudar de outra forma, tá? Então, faz diferença se o sinal está dentro ou fora dos parênteses, certo? A base, ela só é negativa quando o sinal está dentro do parênteses. Se o sinal não aparece dentro do parênteses, significa que isso indica o oposto da potência. E quem está elevado ao quadrado aqui é o 3 apenas, não o menos 3, tá bom? Então, essas operações são diferentes. Beleza, gente? Dá um printzinho nessa tela aí, né? Para esse vídeo, anota essa informação, salva aí, coloca no post-it no seu caderno, porque isso é muito importante, tá? Tudo que tá aqui nessa tela, ok? Vou passar adiante. Seguindo, aqui tem alguns exemplos, tá? Então, esses exemplos eu sugiro, inclusive, que você também, se ainda não fez, né? Dá uma pausa nesse vídeo agora, faz esses exemplos, confere o gabarito que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vou deixar o gabarito aí, né? Então, dá uma pausa no vídeo agora se você ainda não fez, faz essas questõezinhas e confere as respostas, tá? Aqui também tem umas expressões numéricasinhas, certo? Envolvendo a potência, né? E isso vai ajudar muito também para exercitar esse tópico. Então, se você ainda não fez essas expressões, pausa esse vídeo agora, né? Tenta fazer essas expressões e depois confere o gabarito que vai estar disponível aqui no link do vídeo, tá bom? Vamos lá. Agora falar das propriedades. O que são propriedades? Gente, propriedades é uma forma de resolver, né, essa operação.
Então, através de uma propriedade, o nome já está dizendo. Mas é outra possibilidade de resolver a mesma situação, tá? Claro que mais para frente essas propriedades serão muito importantes, porque talvez só tenha essa única saída. Então, enquanto a gente está trabalhando apenas com valores numéricos, as propriedades elas são mais uma forma, é uma forma de facilitar. Quando a gente for trabalhar com as equações, com as expressões algébricas, as propriedades, elas vão ajudar muito, né, no processo de utilização das incógnitas, das letras, né, nas equações. Então, elas vão ser a única saída, por isso a gente tem que aprender também, tá? Então, a primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. O que é um produto de potências de mesma base? Produto, o nome já está dizendo que é uma multiplicação, né, de potências que possuem a mesma base, ou seja, uma base igual. Toda vez que eu tiver um produto de potências de mesma base, que é o que está representado aqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, porque esse A é para indicar que a base é a mesma, né? Então, os expoentes, o que é que eu vou poder fazer com eles? Somar os expoentes. Pra Ju, como assim? Não entendi. Vamos ver uma situação prática, um exemplo numérico, que é muito mais fácil. Quando eu falo de 5 ao quadrado vezes 5, quando eu falo de 5 elevado à quarta potência vezes 5 ao quadrado, o que é 5 à quarta? É 5 4 vezes. Então, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, as 4 vezes. E o que é 5 ao quadrado? É o 5 às 2 vezes, 5 vezes 5. Então, 5 à quarta vezes 5 ao quadrado indica o mesmo que essa operação que está aqui do lado, que se vocês observarem, é a mesma coisa que 5 à sexta, que é o 5 6 vezes. Então, significa dizer nessa propriedade que toda vez que eu tenho um produto, né, uma multiplicação de potências que possuem a mesma base, eu repito a base e somo os meus expoentes. 4 mais 2, 6. Certinho? Tá claro? Vamos falar de outro exemplo. Ó, menos 7 elevado à quinta vezes menos 7 puro. O que é que esse menos 7 puro representa? Menos 7 puro é a mesma coisa que menos 7 elevado a 1. Ah, mas não estou vendo 1 nenhum aí. Mas a gente viu no início, inclusive, que mesmo quando não aparece, o expoente de uma potência, se ele não aparece, significa que ele é 1. Né? Por que ele é 1? Porque está indicando que é uma vez aquele elemento. Certo? Então, como a gente vai usar a propriedade aqui, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 5 mais 1, que é 6. Certinho? Tudo bem? Então, essa é a primeira propriedade da potência. E aí, observem que a gente viu que no produto das potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Isso acontece quando eu tenho um produto, uma multiplicação. O que a mente de vocês aí, que é muito esperta e pensante, já deve estar processando? Se no produto, na multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes, o que eu vou fazer no quociente? Já que o quociente é a divisão, que é o inverso da multiplicação. Então, eu preciso, nos expoentes, fazer a operação inversa da adição, que é a subtração. Beleza? Lembrando que isso aqui não vale para quando A é zero, tá? Só vale para A diferente de zero, ou seja, para base diferente de zero. Certinho? Vamos para os exemplos e para entender por que isso acontece. Mais importante que tudo, né? Porque além de saber que na divisão eu mantenho a base e subtraio os expoentes, é importante entender por que isso acontece. Se eu escrevo essa divisão, 2 à oitava dividido por 2 à quinta na forma de fração. Então, 2 à oitava é o 2 8 vezes como está aqui. 2 à quinta é o 2 5 vezes como está aqui. E aí eu posso cancelar, né? Porque é uma divisão, né? A ideia de fração. Posso cancelar o numerador com o denominador. Ou seja, percebo que na divisão de 2 à oitava por 2 à quinta, isso resulta em 3, 2, né? 3 vezes o valor 2, né? Ou o valor 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Logo, né? Quando eu tenho uma potência de bases iguais na divisão, né? Um quociente, eu repito a base e subtraio os expoentes. 8 menos 5, que dá 3. Beleza? Vamos para o próximo. Antes disso, as bases precisam ser exatamente iguais. Para Ju, como assim? Tem que ser a mesma, tá? Exatamente a mesma base. E as propriedades, elas podem ser aplicadas para auxiliar alguns cálculos, que foi o que eu comentei no início, né? Mas mais para frente elas vão ser fundamentais e a única saída. Por isso tem que aprender. Vamos lá para a potência de uma potência. O que é a potência de uma potência? Você tem um número elevado a um expoente que depois foi elevado a um outro expoente. Então, essa é a ideia de potência de uma potência, certo? Na potência de uma potência, nós podemos multiplicar os expoentes. Para Ju, por que podemos multiplicar? Vamos ver nesse exemplo.
Se eu tenho menos 5 elevado ao cubo, significa que é o menos 5 3 vezes. E em seguida elevado ao quadrado. Então, esse valor que foi 3 vezes vai ser agora ao quadrado. Então, ao quadrado, ele acontece agora 2 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que indica o mesmo que 5 elevado à sexta. Logo, na situação de potência de uma potência, né, eu posso multiplicar os expoentes. Toda vez que eu tiver potência de uma potência, eu posso multiplicar os expoentes. Observe esse outro exemplo. Menos 4 elevado à quinta elevado ao cubo, que é igual a menos 4 elevado a 5 vezes 3, que é o mesmo que menos 4 elevado a 15. Então, toda vez que eu tenho essa situação, eu posso escrever também essa potência dessa forma que está aqui. Certinho? Gente, uma observação importante para este caso de potência de uma potência. Observem que esse exemplo que vocês viram aqui, 5 ao cubo elevado ao quadrado, ele é diferente de eu ter 5, deixa eu aumentar aqui um pouco a minha fonte que não está funcionando aqui. Esse exemplo, ele é diferente de eu ter escrito 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Proju, como assim? Eu vou ter que desenhar ali, porque eu estou vendo que minha extensão não permite colocar aqui outro quadrado aqui. Mas seria 5 ao cubo e 1 quadrado aqui em cima. Proju, por que são coisas diferentes? Meu Deus, quantas coisas diferentes. Verdade, muitas coisas diferentes, mas fiquem atentos. Por que são coisas diferentes? Nesse exemplo que está aqui embaixo, é 5 ao cubo depois elevado ao quadrado. É a ideia de potência de uma potência. Neste exemplo que está aqui em cima, o que é que isto representa? Representa que eu tenho uma potência no meu expoente. Então, aqui no expoente, eu tenho 3 ao quadrado, certo? Nesse caso, eu não estou dizendo que é 5 elevado ao cubo e depois elevado ao quadrado. Neste caso, eu estou dizendo que é 5 elevado a 3 ao quadrado. E o que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, certo? Então, quando eu falo de 3 ao quadrado, eu estou falando de 3 vezes 3, certo? Então, significa que dessa forma, como está escrito aqui, 5 elevado a 3 ao quadrado, isto representa a mesma coisa que 5 elevado a 9. Por que 5 elevado a 9, Proju? Porque aqui eu preciso fazer quem é 3 ao quadrado para representar esse expoente, certo? Então, isso seria 5 elevado à nona potência. Tudo bem, gente? Deu para entender? Se você não entendeu essa parte, comenta aí no meu vídeo, dúvidas na potência de uma potência, tá? Porque aí eu vou poder identificar e te ajudar melhor, tá? Então, se você não entendeu a ideia dessa potência de uma potência e da diferença quando eu tenho uma potência no expoente, comenta aí, tá? Então, desse jeito que está aqui, 5 elevado a 3 ao quadrado, isso representa 5 elevado à nona, que é diferente do que aparece aqui com parênteses. A diferença principal está no parênteses. Quando eu tenho parênteses, é potência de uma potência e eu multiplico apenas os expoentes. Quando eu não tenho parênteses, eu faço a potência no expoente e isso indica 5 elevado à nona, como vocês estão vendo aqui. Certinho? Vamos para as últimas propriedades de potência, que é a potência de um produto ou de um quociente. O que é a potência de um produto ou de um quociente? Observe o nome. Potência de um produto. Então, é a potência de uma multiplicação ou de uma divisão. Vamos ver o primeiro de uma multiplicação. Significa dizer que se eu tenho A vezes B elevado a N, esse expoente N, ele é um expoente de todo mundo de dentro desse parênteses. Gente, muita atenção que esse erro é muito comum, tá? A potência de um produto ou de um quociente é uma situação que acontece somente no produto e no quociente, ou seja, na multiplicação e na divisão. Não vale para adição e subtração, certo? Atenção nisso aí. Vamos lá. Então, na potência de um produto ou de um quociente, quando eu falo de um produto, significa que esse expoente N, ele é expoente de todo mundo aqui de dentro, como está mostrando aqui nessa situação. Vamos para o exemplo. Quando eu digo 2 vezes 4 elevado ao cubo, o que é 2 vezes 4 elevado ao cubo? É 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4 vezes 2 vezes 4, né? Porque a gente já sabe que potenciação, eu repito a base, a quantidade de vezes que o expoente manda. E aqui o meu expoente mandou 3 vezes. Essas multiplicações todas, né, como são todas multiplicações, são comutativas, é a mesma coisa de eu falar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que indica o mesmo que 2 ao cubo vezes 4 ao cubo.
Logo, né, quando eu tenho 2 vezes 4 elevado ao cubo, isso é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 4 ao cubo. Ela lembra um pouco a ideia de distributiva. É como se esse expoente 3 ele pudesse distribuir para todo mundo que está dentro do parênteses quando eu tenho uma multiplicação. Assim como vale para uma multiplicação, vale para uma divisão. Lembre que toda divisão pode ser escrita como uma fração. Então, assim como pode aparecer deste jeito, como está aqui, pode aparecer deste jeito, como está aqui embaixo. Muita gente sempre pergunta. Para a Jo, eu não podia primeiro fazer a divisão do que está dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado? Podia. Mas no caso de usar a propriedade, é utilizar outra forma de resolver, que lá na frente nós vamos precisar disso. Certo? Então, aqui, ó, quando eu tenho a divisão de potências, né? Ou divisão, no caso, e tem uma potência, né, dessa divisão, então eu posso distribuir esse expoente para todo mundo. Tudo bem? Finalizamos por aqui a ideia de potência e eu trago aquele resuminho básico para ajudar. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Potência de uma potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Potência de uma multiplicação ou de uma divisão é a ideia de distribuir o expoente para todo mundo. Beleza? Dá um print nessa tela, anota isso no seu caderno, faz um post-it, coloca na observação importante, porque isso vai ser muito útil para a gente. Certo? Vou seguir adiante e falar de radiciação. Gente, o que é a radiciação? A raiz é a operação inversa da potência. Vamos falar aqui especificamente apenas de raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? É a operação inversa da potenciação elevada ao quadrado. Então, a raiz quadrada se refere apenas à situação de potência com expoente 2, tá? Então, a raiz quadrada exata dos números inteiros positivos e do zero. Vamos entender que, quando eu falo da raiz de 9, o que é a raiz de 9? Significa que eu estou procurando um número que é elevado ao quadrado de 9. Para Jo, eu nunca pensei assim. Eu penso que a raiz é um número que vezes ele mesmo vai dar aquele resultado. Gente, é a mesma coisa. Quando eu digo que a raiz quadrada é você procurar um número elevado ao quadrado e você diz que você procura um número que vezes ele mesmo, a gente está falando da mesma coisa. Só que eu estou utilizando o conceito, certo? Então, a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, certo? Significa que você está procurando um número que elevado ao quadrado dê o resultado que está dentro da raiz. Então, toda vez que você vai calcular a raiz, é isso que está acontecendo. Quando você calcula a raiz quadrada de 9, você está procurando o número positivo, outra coisa importantíssima, o conceito de raiz quadrada é um valor positivo, certo? Positivo ou zero ou nulo, né? Que é elevado ao quadrado de determinado resultado, tá? Quando eu falo, por exemplo, da raiz de 10, ela é impossível em Z. Para Ju, por que ela é impossível em Z? Não existe raiz de 10. Existe, mas não no conjunto dos inteiros, que é de quem a gente está falando agora. Conjunto dos inteiros, lembra? Né? Então, por que não existe? Pois não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado resulte em menos 10, ou em mais 10, certo? A gente não tem nenhum número inteiro que ao quadrado dê como resultado mais 10. Por isso, ela é impossível em Z, certo? Já quando eu falo da raiz quadrada de um número negativo, que é o que todo mundo espera tanto e acha tanto que vai ser difícil, diferente, não é, tá? Bem simples e bem básico. Vamos entender aqui comigo. Quando eu falo da raiz quadrada de um número negativo, gente, a raiz quadrada de um número negativo também vai ser impossível em Z. Pra Ju, como assim vai ser impossível em Z? Porque, galera, pensa comigo. Encontrar a raiz quadrada é encontrar um número que elevado ao quadrado dê aquele resultado. Então, se eu pergunto para vocês, por exemplo, quem é a raiz quadrada de menos 25? E aí, automaticamente, muitos alunos vão pensar rápido e vão dizer, para Ju, a raiz quadrada de menos 25 vai ser menos 5, né? Porque se a de mais 25 é 5, a de menos 25 vai ser menos 5. Vou colocar aqui, raiz quadrada de menos 25. E aí eu digo para vocês que não. Por que não? A raiz quadrada de menos 25 é procurar um número que é elevado ao quadrado de menos 25. E que número é esse que elevado ao quadrado vai dar menos 25? Não existe, galera. Por que não existe? Vejam bem, se eu fizer o positivo, né, mais 5 elevado ao quadrado, isso dá mais 25. Opa, botei dois iguais. Pera, deixa eu apagar aqui. Se eu fizer mais 5
elevado ao quadrado, isso vai dar 25, certo? 25 positivo. E se eu fizer menos 5 elevado ao quadrado, de acordo com o que a gente acabou de ver, inclusive, menos 5 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, vai resultar também em mais 25. Então, a raiz de menos 25, ela é impossível em Z. O que é que isso significa, Pro? Significa que não tem solução dentro do conjunto dos números inteiros. Pro, então, toda vez que eu falar de raiz de um número negativo, eu digo que ela é impossível em Z? Sim. Então, a raiz de um número, a raiz quadrada de um número negativo, ela é impossível em Z. Pro, porque você frisou bem esse quadrado? Porque se for cúbica, a história já é outra. Mas aí vocês vão ver isso mais pra frente, nos próximos capítulos, certo? Inicialmente, eu quero que vocês entendam isso, tá? Então, a raiz quadrada de menos 25, ela é impossível em Z, porque não tem solução no conjunto dos números inteiros. Pro, mas se por algum acaso eu falo da seguinte situação, menos a raiz de 25, isso existe? Existe essa situação, menos a raiz de 25 puro, sem ser menos 25? Sim, tá? Neste caso, a gente não diz que é impossível não, tá? Por quê? Porque aqui eu estou me referindo ao oposto de menos 25. Quem é o oposto da raiz de menos 25? Vai ser menos 5, que a raiz de 25 dá 5. O oposto da raiz de 25 vai dar menos 5. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, né? Então, assim como a gente viu o do 9 aqui em cima, né? A raiz de 9 é 3, mas a raiz de menos 9, ela é impossível. Não existe número inteiro que elevado ao quadrado resulte em menos 9. Certo? Vamos agora, para finalizar, falar de expressões numéricas com números inteiros. Na verdade, não vamos nos alongar muito, o vídeo já ficou grande para variar um pouco, né? Não quero me alongar muito. Então, vou colocar aqui algumas situações de expressões próprias, só para comentar alguns detalhes. Toda vez que eu tenho várias operações acontecendo, né? Dentro de uma potência, sugestão, primeiro sempre resolver tudo dentro do parênteses para depois resolver a potência. Aquela propriedade de que esse 2 é expoente de todo mundo aqui dentro só vale se aqui dentro só for multiplicação e divisão. Nesse caso, não vale, certo? Então, se você for resolver isso aí, aqui eu juntei primeiro os negativos, menos 3 com menos 1 com menos 7, que deu menos 11, mais 9 elevado ao quadrado, que deu aqui menos 2 ao quadrado, que é mais 4. Beleza? Outra situação de expressão aqui eu tenho raiz, tenho potência. Para se aparecer uma raiz de valor negativo, né, raiz quadrada com valor negativo numa expressão numérica, o que é que eu vou dizer? Vai dizer que é impossível em Z, certo? Não vai ter como solucionar esta expressão, tá bom? Aqui agora a gente vai primeiro resolver as raízes e potências simultaneamente. Então, raiz de mais 36 mais 6, menos 5 ao quadrado mais 25, né? Aí agora eu vou fazer divisões e multiplicações também, posso fazer simultaneamente. 6 vezes 2, né? Ou 6 dividido por 2, 3. E 25 vezes menos 4 dá menos 100. Sinais diferentes, resultado negativo, menos 97. Tá? E mais um exemplinho aqui, ó, colchetezinho, o que é que eu faço? Né? Vou resolver aqui dentro primeiro. O que é que esse menos na frente do parênteses indica? O oposto do número. Menos 3 mais 2 é o quê? Menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Se teve alguma dúvida nessas expressões, pausa o vídeo agora, dá mais uma olhada. E, para finalizar, vou deixar essa expressão aí para vocês fazerem sozinhos, certo? Vou liberar o gabarito dessa expressão apenas amanhã, tá bom? Então, assistam o vídeo direitinho, né? Registrem as informações que vocês tiveram dúvida, pausem agora para tentar fazer esta expressão e amanhã nós comentamos o gabarito, ok? Por hoje é só, valeu, obrigado. Lembre aí de se inscrever no meu canal, né, de colocar o gostei no meu vídeo, de comentar se você gostou. Valeu, tchau, tchau.